Estou de volta com o professor Luciano Alves Meira, conversando hoje sobre execução. Professor, a Franklin Covey possui algumas ferramentas que podem auxiliar, podem promover uma maior motivação nas pessoas. Quais seriam essas ferramentas que auxiliam na execução? A Franklin desenvolveu nos Estados Unidos, mas hoje já se tornou um programa bastante globalizado, né? Inclusive recebeu influências de outros países também, um programa chamado As 4 Disciplinas da Execução. Então, cada disciplina tem um conceito e uma aplicação desse conceito que ajuda, para e passo, a organização a implementar um processo de execução mais robusto, que se torne o que o Jim Collins, que é um autor importante referencial hoje, chama de um mecanismo de execução. As 4 disciplinas são, primeiro, focar no crucialmente importante. Então, nós já falamos há pouco sobre a necessidade da organização, a diretoria, enfim, a gestão sênior, estratégica da organização e encontrar as metas que são cruciais para um ano fiscal. Isso tem que ser poucas, isso já é mandatório no nosso programa, no máximo 3. Já faz um exercício de síntese e de foco, porque senão a gente tende a abrir os braços e aceitar muitas metas, já perde todo o senso de prioridade e de impacto. A segunda dessas disciplinas é atuar sobre as medidas de direção. É um conceito um pouquinho diferente. A medida de direção nós também chamamos de indicadores de direção, que estão mais ligados ao aspecto operacional. Então vamos pensar, a gente tinha dado um exemplo ambiental, se a gente quer reduzir as emissões, né, de gases poluentes no mundo, isso é a meta crucial. A contribuição dos países vai ser marcada, cada país vai ajudar com um pouco. Então isso é um desdobramento da meta. E o indicador de direção? Bom, o indicador de direção seria uma atividade que nós estamos fazendo que vai acabar levando como consequência essa diminuição de emissões. Por exemplo, se nós estamos fabricando mais carros elétricos, né, mais carros com energia limpa dentro no país e vendendo mais carros, e esse percentual de carros está aumentando no país, então isso vai ter como consequência uma redução natural de emissões, né? Estou dando um exemplo simples para a gente entender que existe então um desdobramento que vai do estratégico ao operacional, com metas crucialmente importantes, contribuições e com indicadores de direção. Outra coisa importante, a terceira disciplina, é utilizar placares, fazer um follow-up dos indicadores, olhar para os placares e acompanhar o que está acontecendo. E a quarta e última disciplina é criar uma frequência de reuniões de execução que sejam realmente envolventes e que tem como psicologia de grupo a ideia de que nesse momento não há uma liderança hierárquica. O que você tem é um grupo de pessoas que se reúnem como numa mesa redonda, né, do Arthur, para prestar contas umas às outras, né? Então existe uma prestação horizontal de contas, todos são corresponsáveis pelo atingimento de metas. Então essas são 4 disciplinas, logicamente aqui não temos como aprofundar em detalhes, existe uma série de detalhes que ajudam esse mecanismo, essas ferramentas a terem sucesso. Mas de um modo geral, numa visão ampla, são essas as principais orientações que nós trabalhamos e implementamos isso nas organizações. Temos feito um trabalho de treinamento consultivo, certificando gerentes na execução da estratégia. Então, deixar a estratégia ser algo comum no dia a dia, na rotina das pessoas que trabalham na organização, é algo que promove essa motivação diária, não deixa cair no esquecimento, ficar só no papel. Essas reuniões, essa rotina de reuniões facilita isso? Eu diria assim, olha, todos nós temos uma certa tendência a fazer o que já fazemos bem, ou fazer o que já fizemos antes, que temos experiência, né? Então é chamada zona de conforto. Quando você tem uma estratégia nova, naturalmente você está pedindo novos comportamentos. Então é preciso criar uma relação, eu acho que você falou muito bem, um link, uma conexão entre o que é estratégico e é novo e o nosso dia a dia, para que não se caia no esquecimento, não fique na gaveta a estratégia. Isso é muito comum. Jim Collins fala sobre empresas que têm iniciativas de execução, mas não têm mecanismo de execução, ou seja, ela corre nas primeiras semanas, depois a coisa volta para onde estava e a gente cai na rotina. Então assim, não, a rotina continua existindo, mas ela tem que ser uma rotina povoada de ações estratégicas. Então você tem que ter um mecanismo que mensure se o que nós estamos fazendo esta semana, por exemplo, tem um impacto real sobre a estratégia que nós pretendemos para 1 ano, 2 anos, 3 anos e daí por diante. Essa é a ideia de conectar o estratégico ao rotineiro. Acho que é bem o que você colocou. Professor, e quais são as principais competências envolvidas num processo de execução?
Olha, é lógico que a própria competência de inteligência estratégica, que ela é a primeira. Se você tiver uma má estratégia, por melhor que seja a sua execução também, isso não vai ser bom, né? Existem organizações que executam de maneira disciplinada, corretamente, uma má estratégia, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Então começa com a competência da inteligência estratégica. Mas aí a gente entra numa competência muito importante, que é gestão de pessoas. É o gestor ser capaz de envolver, delegar, empoderar, fazer follow-up, criar momentos de prestação de contas coletivo, e tudo isso é gestão de pessoas, né? Eu diria que há também essa questão da competência muito ligada eu diria assim, a continuidade. Existem pessoas, né, que são muito criativas, né, e elas devem continuar sendo. Eu acho que cada um tem que ser o que é. Eu acho que existe uma diversidade de competências e isso não é por acaso. A gente precisa de equipes complementares. Mas no caso da execução, o que a gente tem percebido é que as organizações, em cada departamento, em cada organização, você encontra aquelas pessoas que são mais sistemáticas, né? Elas são mais fiéis a um processo, elas começam e dão continuidade a esse processo. Esse é o tipo de competência muito importante na execução. Você não precisa ter todo mundo num departamento ou todo mundo numa empresa que tem essa visão sistemática. Você precisa de algumas pessoas, elas têm que ser valorizadas e colocadas de uma maneira bastante estratégica. Precisa de alguém para organizar essa criatividade toda, então. Exato. Pense numa família em que todos os membros da família sejam bagunceiros e criativos, né? Vai ser muita criatividade, mas vai ficar uma grande bagunça. A gente não pode ter isso. As organizações precisam ter equilíbrio. Elas precisam ter gente que é mais criativa e tem que ter gente que é mais organizada. E aí a gente precisa de um nível de muita disciplina e organização para que a execução da estratégia nos leve até os últimos resultados, né? A gente vê muita boa estratégia sendo abandonada aos poucos até ser abandonada no caminho, digamos assim, no acostamento, né? E professor, uma dúvida minha. Problemas como este de execução são só comuns aqui no Brasil, ao redor do mundo eles acontecem também nas empresas? Como funciona? É uma característica nossa, problemas de execução? Eu já cheguei a pensar, né, quando estava estudando o assunto, assim, puxa, acho que os brasileiros vão ter mais dificuldades porque nós somos muito essa característica latina de viver o momento, né, de deixar a vida levar, né? Bom, mas não é bem assim. Se você olhar bem, o brasileiro tem uma capacidade muito grande de se disciplinar também. Nós trabalhamos muito, né, em comparação a outros países, e eu diria assim, vamos pegar uma coisa bem brasileira, que é o carnaval. Eu tenho ficado bastante surpreendido, né, com a capacidade de organização e execução de estratégias mesmo dos carnavalescos nas avenidas. Se você pegar o Carnaval do Rio de Janeiro e algumas escolas que são as que costumam vencer, aí, as mais vencedoras do Carnaval do Rio. Existe um grande profissionalismo. Né? Excelente profissionalismo, uma capacidade de grupo de executar estratégias difíceis, de mudar de maneira de pensar de um ano para outro, de conseguir mudar esses comportamentos, né? Fazer isso com bastante antecedência, com bastante preparação, de seguir a disciplina necessária para que aquilo ocorra com a maior precisão possível naquele momento em que eles estão na avenida, né? Então, assim, puxa, é possível você executar com precisão mesmo numa festa popular, né, que é caracterizada pela espontaneidade, pela alegria, pela criatividade também, né? Então eu acho que é um problema mundial, sem dúvida é um problema mundial. Eu hoje, depois de estudar vários cases, de ver aí cases no mundo inteiro, tal, a gente vê que existem países que têm a fama de disciplina, de uma visão mais cartesiana e tal, mas que também pecam muito na execução. Vamos dizer assim, o mito do Japão, por exemplo, durante muito tempo, a qualidade lá no Japão. Bom, tem qualidade, sem dúvida, e algumas empresas fantásticas, né, mas também tem não qualidade lá, né, assim como existe execução e também existe erros importantes de execução. Então não há nenhum país que, apenas por um aspecto cultural, já tenha como garantia a resolução dos problemas de execução da estratégia. Ele é um problema humano que afeta o ser humano onde ele estiver. E acho que nós brasileiros temos bons exemplos, inclusive, de execução disciplinada. Eu falei do carnaval, poderia falar de uma empresa pública que atravessa aqui e ali as suas crises, agora mesmo parece que está atravessando uma. Mas professor, eu quero ouvir todos esses bons exemplos de execução, mas eu vou pedir licença, já vai fazer mais um intervalo. Okay. E você que está nos assistindo, não saia daí, no próximo intervalo vamos ouvir bons exemplos de execução aqui no Brasil. Voltamos já já.
única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui.